Bom dia, o Record News Rural está no ar. As boas práticas de produção estão cada vez mais presentes no campo e todo esse trabalho traz resultados importantes como selos. Eles atestam a sustentabilidade e a qualidade do produto. Essa empresa, localizada em Taquaritinga, no interior paulista, acaba de receber um selo reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, que atesta o comprometimento com uma agricultura mais sustentável. Por ano, ela produz cerca de 750 mil caixas de limão Tahiti em 4 áreas espalhadas pela região central do estado, sempre de olho nos desafios. A maior dificuldade nossa, além da mão de obra, que hoje está muito difícil, é pragas e doenças, junto com o clima. Para manter a produtividade aliada à preservação do meio ambiente e qualidade do alimento, é possível observar nesta fazenda várias práticas sustentáveis, como a usina fotovoltaica, usada para manter a irrigação automatizada. A infraestrutura também segue os padrões, com espaços para a preparação da calda e armazenamento dos defensivos e local específico para lavagem de EPIs e reciclagem. Aqui, já há alguns anos, o uso dos químicos está sendo substituído gradativamente pelos biológicos, com ações seguindo o manejo integrado com a união de ferramentas e tecnologias no controle de pragas. Uma das boas práticas é a pulverização preventiva ao invés da tradicional corretiva. Por isso, um técnico roda os pomares e faz a inspeção constantemente, o monitoramento para a coleta de informações. Com isso, sabe-se a melhor hora para aplicar o produto correto. O que nós vemos com isso? Que a parte da sustentabilidade hoje ela é primordial para a nossa empresa, tanto no manejo integral de pragas que nós realizamos, quanto o nosso respeito ao meio ambiente. As frutas daqui vão para lojas do Ceasa na Grande Belo Horizonte e Curitiba, além de abastecer grandes redes varejistas pelo Brasil. Toda a fruta é rastreada e quase toda a área tem algum tipo de certificação. O selo recém-adquirido é uma chancela das boas práticas aplicadas. O primeiro passo, é a adequação, das boas práticas agrícolas na propriedade, partindo do princípio do plantio até a colheita, passando aí pelos manejos de tratos culturais, uso de biodefensivos, onde a propriedade consegue o selo. E esse selo, onde promove a comunicação do produtor com o consumidor final através do varejo. Hoje, mais de 50 empresas produtoras de diversas culturas participam desse programa. Já são mais de 50 mil hectares certificados para várias redes de varejo. As boas práticas seguem todo o processo, do campo para a indústria de beneficiamento. Aqui, as frutas passam por uma espécie de scanner, onde são separadas e preparadas para a distribuição. Toda a cadeia é focada nas práticas sustentáveis, tanto para o meio ambiente, para o colaborador e para o consumidor. A gente resulta um alimento produzido com baixo impacto ambiental, preservando a saúde dos colaboradores desde o início da produção desse alimento até o packing house e aí conectando com o consumidor final, um alimento seguro. Hoje em dia a fruta que está sendo embalada, ela tem que contar uma história. Ela precisa contar uma história de qualidade, ela precisa contar uma história de segurança alimentar e também precisa contar uma história de cuidados, tanto com os colaboradores, então o bem-estar, essa parte social dos colaboradores e também no meio ambiente, Então toda fruta ela tem que ter a rastreabilidade para garantir que quando ela chegar no consumidor final, ele consiga, a partir do celular, fazer uma leitura de toda essa história que ela está contando. De acordo com a Abra Frutas, o Brasil produziu em 2023 mais de 43 milhões de toneladas de limões e limas. Pouco mais de 166 mil toneladas foram destinadas à exportação. O estado de São Paulo lidera a produção nacional. A dedicação de um casal faz toda a diferença no sustento da família. Marido e mulher trabalham com a agricultura familiar e vendem toda a produção na feira. Para melhorar a renda, eles passaram a investir também na produção de queijo. Natural de Colíder, Vivian veio para Sinop na década de 90. Filha de sitiantes, ela nunca deixou a paixão pela produção agrícola de lado e continuou o legado de sua família através da produção familiar e artesanal de alimentos. Eu casei, vim para Sinop e aí a gente teve a oportunidade de voltar
para a agricultura familiar. Trabalho com feira, com produção que a gente produz aqui. Eu levo desde hortaliças, verduras, queijo, legume, eu levo uma variedade de produtos para a feira que a gente cultiva e produz aqui. Junto ao marido, Vivian produz queijos e embutidos no seu sítio, além de doce de leite e a ambrosia. Toda semana, o casal viaja até o município de Santa Carmen, onde captam mais de 600 litros de leite semanalmente, para a fabricação de centenas de queijos frescos e curados. A gente começou com vários tipos de legumes, fruta, comprava dos vizinhos, sitiante, mas é um giro, uma renda muito baixa. E aí teve a oportunidade para nossa comunidade de cursos, formações técnicas, né, aperfeiçoamento. Daí a gente abraçou a oportunidade e aprendeu a fazer queijos defumados, a linha de charcutaria, né? Então fez com que a gente agregasse e trabalhasse nós dois, eu e meu esposo, nessa área e se focasse nas feiras, né? Que é o que eu já tinha uma experiência e ele também veio junto comigo para isso. Hoje, toda a renda da família vem da produção cultivada no sítio, especialmente do queijo, que tem um grande diferencial. Mesmo com a extensa produção, eles não abrem mão de um processo fundamental que consiste no cozimento do leite para retirar o máximo da água do queijo, dando mais maciez e consistência ao produto. Os nossos queijos é feito 1 a 1. Se for 50 queijos, vai ser 50 bacias com 10 litros cada e é feito 1 a 1. Eu cozinho na mão 1 a 1, porque para chegar ao final, o sabor, a qualidade é totalmente diferente. Dá um trabalho danado do que você fazer ele mais industrializado, colocar ali num processo e depois só ir espremendo os queijos. Não, a gente faz na mão, 1 a 1, para que depois a qualidade dele é totalmente diferente. Mas, apesar da dedicação e da paixão, Vivian afirma que tem sido difícil manter a atividade na agricultura familiar, especialmente devido à falta de apoio do poder público. A agricultura familiar não é fácil, ela é vista de uma maneira simples. A gente não é industrializado, não é em grande quantidade, é um pouquinho de cada. A gente vai se agarrando num projeto, numa cooperativa, naqueles que vê a agricultura familiar e é uma paixão. Apesar de tudo, ela é grata pelo trabalho e diz que não trocaria o que faz hoje por nada. Isso é paixão. Os Guardiões da Floresta existem e eles produzem na Amazônia. Você vai ver agora como a união de mais de 300 famílias de produtores rurais transforma a vida de muita gente. E também que é possível plantar em harmonia com a mata nativa. Hoje são muitos produtos e até um chocolate delicioso sem cacau. A cooperativa Reca é referência em Rondônia. Produção agrícola e meio ambiente são aliados por aqui. Estamos no distrito de Nova Califórnia, que fica a 360 quilômetros da capital Porto Velho, a 15 quilômetros do Acre, a 10 quilômetros do Amazonas e a 20 quilômetros da Bolívia. Por isso, o local é chamado de Ponta do Abunã. O foco é a preservação da floresta amazônica e a recuperação das áreas degradadas com o reflorestamento pelo cultivo de frutos nativos. Acho que a gente está aqui com 35 anos de luta, implantando sistemas agroflorestais. Esse modelo bonito que vocês estão vendo aqui atrás, onde a gente tem entre 20 e 40 espécies de frutíferas nativas da região, agregando valor, renda às famílias. Eu acredito muito que é possível sobreviver na Amazônia, respeitando a sociobiodiversidade, extraindo produtos florestais através do extrativismo e também recuperando as áreas que foram degradadas, reflorestando, onde nós podemos ter uma série de valor agregado, fixando a família do pequeno agricultor no campo e gerando renda e qualidade de vida. Agricultores que vieram de várias partes do país na década de 1980 fundaram a cooperativa Reca. Nós, agricultores do Reca, nós iniciamos de um projeto de demarcação do INCRA, né? Isso aconteceu na década de 80. A maioria dos nossos agricultores vieram de várias partes do Brasil. Vieram para cá e começaram a meter o machado naquela época, a motosserra, e derrubar a floresta. Plantar arroz, feijão e milho. E com o tempo o pessoal perceberam que, além de muita doença com o desmatamento que houve na época, muita malária, plantar arroz, feijão e milho aqui não tinha para quem vender, porque não tinha estrada. Aqui não tinha cidade e não tinha como transportar para fora. E começaram então na época a plantar um tal de consórcio,
a gente não pode deixar de ressaltar que eu acho que uma das maiores riquezas que aconteceu no RECA na história é que quando o RECA começou, esses agricultores que vieram de outras partes do Brasil não conheciam nada da floresta amazônica, nada. Mas aqui tinham os amazônidas, os acrianos, rondonienses, os amazonenses. Nós estamos na região de tríplice fronteira, né? Que conheciam muito do açaí, da castanha, do cupuaçu. E a gente conta muito que o que deu certo, que fez o RECA estar dando certo hoje, foi o conhecimento que as pessoas que vieram, principalmente da parte sul do Brasil, sobre cooperativismo e associativismo, juntou esse conhecimento com os amazônidas que conheciam da floresta. Hoje, são mais de 300 famílias de produtores rurais de Rondônia, Acre e Amazonas e vários produtos comercializados, como palmito de pupunha, mel de florada silvestre, óleos vegetais, doces, geleias, licores, polpas de frutas amazônicas e a castanha do Brasil. E você aí, já ouviu falar do cupulate? É o chocolate de cupuaçu sem nada de cacau. Bom, a gente sabe como o mundo tem enfrentado uma queda na produção do cacau, então eu vou experimentar esse chocolate 65% de cupuaçu. Macio e sensacional. Aqui não existe desperdício. Os resíduos das produções vêm para essa área de compostagem. Tudo vira adubo orgânico que volta para as lavouras. É tanta vantagem que uma usina para esse trabalho está sendo construída. As iniciativas são cada vez mais reconhecidas, inclusive com certificações. Nós temos a certificação do IBD, com reconhecimento para o Brasil, Estados Unidos e Europa, e uma outra certificação chamada UEBT Bioregenerativa, onde as duas certificações exigem e são acompanhadas e monitoradas por todos os parâmetros de legislação trabalhista e respeito à sociobiodiversidade, e isso vale muito porque traz reconhecimento para várias empresas, para vários negócios nossos. Cerca de 1.500 pessoas vêm para cá todos os anos conhecer o trabalho que é realizado aqui. Hoje, 1.100 hectares de reflorestamento têm uma ótima produção e 4.000 hectares são destinados ao crédito de carbono. Cada pequeno agricultor cuida de uma área específica. O produtor ele tem essa parte de monitoramento de um ano, onde é feito o ciclo de monitoramento da sua área e através disso tem a geração de crédito de carbono, onde ele recebe um recurso individual. O produtor hoje ele tem acesso a 40% do recurso individual, onde que tem uma parte que fica no fundo coletivo também, que vem um benefício para o produtor, porque ajuda no auxílio da cooperativa em investimentos e melhorias. E ele também recebe o seu recurso individual através do seu serviço ambiental que ele tem de preservação da sua área, né? Hoje a gente já está com o projeto no seu 8º ciclo, então já são 8 ciclos de pagamentos que os produtores recebem através da geração de crédito de carbono pela floresta. Há também o impacto social, que vai muito além da área da cooperativa. Nós estamos muito distantes do nosso município de Porto Velho e aqui na região a gente atende a mais de 3.000 famílias. Na verdade, se for contar todos os alunos que vêm fazer estágio, vêm fazer pós-graduação, doutorado, projetos de residência na organização nossa, é uma das coisas que dá muita satisfação. Temos pessoas que vieram fazer estudo e ficaram trabalhando com a gente. As escolas famílias agrícolas, por exemplo, os jovens vêm fazer o estágio aqui e vários estão trabalhando conosco. Nós temos uma equipe técnica composta, a maioria por ex-jovens de escola de família agrícola. Outras atividades que nós também fazemos é porque vocês mesmo viram a distância do nosso município. Então, assim, praticamente todas as atividades sociais que a Prefeitura, o INSS e outras ações vêm para a comunidade, eles usam as nossas instalações. A cooperativa RECA conta atualmente com 5 agroindústrias. Nesta é feito o beneficiamento do palmito de pupunha. O produto, que já foi cortado um dia antes no campo, chega e já é descascado. Depois vem a etapa de lavagem e de corte, picado ou rodelas, e ainda tem o palmito, que é vendido inteiro, e o banda, que usa partes quebradas do inteiro. Por ser um produto em conserva, o controle de qualidade é rígido. É feito os cortes separadamente, o invase, é feita a curva de acidificação para poder adicionar a salmoura no palmito e em seguida é feito o cozimento. Após o cozimento a gente retira as amostras de palmito para poder fazer a análise de laboratorial para ver o pH. Em seguida o palmito ele vai, depois de processado, ele vai para quarentena. Um período de 15 dias, de 15 a 40 dias. Depois vem a rotulagem, que é feito o controle de qualidade, o toque sensorial, a qualidade, para ver se não ficou nenhum defeito.
para poder fazer a rotulagem e levar para o estoque. Já tomou suco de cupuaçu? Mas sabe como ele é beneficiado? Primeiro, tudo é pesado e a qualidade checada. O que é orgânico é processado primeiro e só depois entra o convencional. Os frutos quebrados já são separados e não seguem para a fábrica. Na esteira já é feita a limpeza e depois a quebra. Tudo é classificado manualmente. A casca é triturada, é retirada a fibra do fruto bom, que depois tem polpa envasada. Só neste ano, a cooperativa Reca já processou quase 2 milhões de toneladas de cupuaçu. Gera muito emprego e renda para as famílias, né? Então, o cupuaçu tem uma importância muito grande hoje para a cooperativa Projeto Reca. Eunice é filha de um dos fundadores da cooperativa que apoiou os estudos dela. A importância é a formação dos jovens, das filhos de produtor rural, para que eles dão continuidade na agricultura familiar e também continue dentro da formação da cooperativa, para que as nossas origens não morram, né? Para que a gente continue trabalhando na sustentabilidade da floresta e agregação de valores. Hoje cultiva principalmente cupuaçu e açaí. Ela diz que no passado houve muita dificuldade, mas foi em grupo e na diversidade que toda a comunidade se fortaleceu. Antes, no início, a gente trabalhou muito com mutirão, porque nós não tínhamos aonde nos agarrar, né? Então tinha que os grupos, foi formado em grupos, e esses grupos então trabalharam muito em mutirão. Hoje a gente não trabalha mais tanto em mutirão, mas ainda continua a união da produção, que a gente sabe que se a gente não vender nossa produção na cooperativa, que a gente não vende, né? A gente coloca lá para depois vender para os grandes mercados, a gente não tem uma agregação de valor maior. E é isso, é ser apaixonado pela floresta, pela fauna e a flora. Depois do intervalo, a gente fala sobre o impacto do tempo nas culturas de inverno. Não sai daí não, Record News Rural volta em instantes, até já! Antes mesmo do início do inverno, o Brasil registrou ondas de frio intenso. Mas o que esperar pela frente, hein? Quem vai contar tudo pra gente é Gilberto Cunha, que é agrometeorologista da Embrapa. Gilberto, bom dia, seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia. Gilberto, vamos começar falando em relação ao Rio Grande do Sul, por exemplo, que no ano passado a gente mostrou a questão da enchente, né, de 2024, depois teve seca já no começo desse ano e agora, na semana passada, choveu bastante, com granizo, né, muitos produtores preocupados. O que a gente pode dizer para a região sul do país? Quais são os principais desafios, né? O setor está preparado para as mudanças climáticas? De fato, o Rio Grande do Sul tem sofrido nos últimos anos com variabilidade climáticas extremas. Em 2024, uma das que, se não a maior, ela é considerada entre as maiores tragédias climáticas do Brasil, catástrofes climáticas, foram as enchentes lá do final de abril, começo de maio. Encerrada essa fase, veio um período de estiagem, né, que atingiu o Rio Grande do Sul e trouxe muitos prejuízos para a agricultura, que se somaram já aos prejuízos anteriores do inverno. E, nesse momento, depois da frustração da safra de verão, principalmente na cultura da soja, né, os produtores rurais estavam até otimistas, né, em relação ao inverno, mas as chuvas antes do final do outono, aí, né, nesse início de inverno, têm até mesmo dificultado as semeaduras dos cultivos de inverno, que o principal cultivo é o trigo. Mas não só o trigo, a aveia branca, o triticale, centeio, outras culturas de inverno, a própria canola, uma oleaginosa, também tem sofrido bastante. Mas o que se espera é que essas chuvas parem, né? Que elas parem e que a condição que efetivamente define para a agricultura é mais lá adiante, é lá no mês de setembro, outubro, e daí, com a tendência que está posta, as chuvas não deverão ser tão abundantes quanto, por exemplo, o ano de 2023, que foi um ano terrível aí para as culturas de inverno.
Pois é um cenário muito desafiador, né? Isso tem tudo a ver com o tempo, tudo a ver com o clima, né? E tem que ter esse olhar realmente de seguro rural, talvez investimento em irrigação, mas não é fácil no momento que o crédito está caro, né? E que o plano rural não dá para todo mundo, né, Gilberto? Exato, esse é um momento que os próprios produtores rurais aqui no sul, no Rio Grande do Sul, especialmente, estão mobilizados, né, pedindo renegociação de dívidas, mudanças do próprio seguro rural, né, no seguro agrícola, para poder enfrentar no campo, né. Isso por um lado. Por outro, no Rio Grande do Sul, né, o próprio governo estadual está pondo em prática algumas políticas públicas que visam com foco exclusivo aí no segmento da agricultura e pecuária familiar para uma recuperação, né? É uma recuperação que começa a partir dos solos para ter uma convivência, para criar o que se chama aí uma maior resiliência para a agricultura poder suportar esses extremos do clima. Não é fácil, não é simples, né? Os produtores gaúchos, especialmente, saíram de uma safra de verão frustrados em que a soja aí houve uma perda entre 5 e 6 milhões de toneladas que deixaram de ser colhidas por efeito da estiagem, e o inverno seria uma possibilidade de recuperação, de geração de renda, e nesse momento, é claro, está muito no início da safra, estamos em fase de semeadura, então vamos depositar nossas esperanças aí que o clima melhore e que os produtores possam ter em 2025 uma boa safra de inverno. Vamos falar um pouquinho então das lavouras de trigo do Brasil, né, que se estendem do Rio Grande do Sul até o centro do país, né? Como é que está a situação neste momento, Gilberto? Bom, como você colocou, né, nesse momento está em fase de semeadura, mesmo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná, isso vai se estender até o final do mês de julho. Em outras partes, no norte do Paraná, no oeste do Paraná, em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Goiás, está já em fase da colheita da chamada safra de sequeiro de trigo, né? E o desempenho ele foi relativamente bem. Houve lavouras boas, como a segunda safra de trigo, a safra de sequeiro, que é plantada ali depois da soja, no começo do mês de março, durante o mês de março. Em algumas áreas houve alguns problemas de doença, né? Uma doença de difícil controle, chamada brusone, mas há lavouras de muito bom desempenho, né? E nesse momento também estaria a fase da semeadura ou a fase inicial do trigo irrigado. Então, no Brasil, né, o plantio do trigo ele começa lá no mês de março, pela faixa tropical, e se estende até o final de julho, na região mais fria do Rio Grande do Sul e do Paraná. Mas nesse momento, né, nós temos lavouras iniciando, lavouras ainda para serem plantadas, lavouras sendo colhidas, né, e lavouras que ainda estão no campo e aguardam o seu desenvolvimento. A safra não pode ser considerada ruim, essa de sequeiro, aí, a faixa tropical. Ela tem sido mostrado um bom desempenho e se estimula porque o trigo na faixa tropical ele tem uma qualidade muito boa, é um produto que a indústria moageira demanda bastante pelas características da qualidade das suas farinhas. Isso é um ânimo aí para que o Brasil possa investir aí e construir uma triticultura ao nível aí ao nível de excelência que ele tem nas outras culturas, né? Como soja e milho, apenas como exemplo das culturas de grãos, que o Brasil é uma liderança aí na faixa tropical e no mundo. Pois é, e para todo mundo ficar no mesmo pé, Gilberto, que outras culturas estão em campo e como é que o clima tem impactado essas culturas? Bom, as principais culturas de grãos no Brasil é a soja e o milho, né? A soja ela foi colhida ali em fevereiro, em março e até começo de abril aqui no sul, e o milho, que é a grande área, chamado milho segunda safra, ele é principalmente em fevereiro, na faixa tropical, que é a segunda grande cultura em área, né? Felizmente, esse ano o milho segunda safra foi muito bem. O Paraná teve alguns
alguns problemas, né? Mato Grosso foi uma safra excelente, Minas, Goiás, Tocantins, então lavouras foram muito boas, né? Então o desempenho nessa parte do Brasil, desse milho segunda safra, que ou ainda está sendo colhido, no final da colheita já foi colhido, foi um bom desempenho, salvo o Paraná, que teve alguma queda de potencial de rendimento em algumas áreas. Então, as culturas oleaginosas, aí, né, como a canola, a própria soja, é muito utilizável para a produção de, principalmente, biodiesel, né, e os cereais, o milho já é muito usado na produção de etanol, e no sul do Brasil tem várias plantas aí sendo construídas que vão investir também na produção de etanol de trigo. Isso cria um novo mercado, uma nova demanda regional, e isso é que pode, sim, nos próximos anos, dar sustentação à ampliação da cultura dos chamados cereais de inverno, não só para a produção de grãos para alimentação humana, mas também para a alimentação animal e, acima de tudo, para a produção de biocombustível. Pois é, Gilberto, e você que é da Embrapa Trigo, vamos fazer uma análise importante, porque o Brasil não é autossuficiente ainda em trigo, né? Ou seja, a gente tem que importar esse cereal. O que precisa ser feito para mudar essa realidade? E mais, é um desafio grande. Será que a gente consegue mudar essa situação, hein? Esse é um desafio, eu diria, histórico, né? Desde a era do Getúlio Vargas se buscava essa autossuficiência em trigo. O Brasil hoje consome entre 12 e 13 milhões de toneladas de trigo anualmente, produz entre 8 e 9 milhões. Então, todos os anos aí nós importamos 5, 6 milhões de toneladas, principalmente do Mercosul, da Argentina, do Paraguai, mas também vem muito trigo de fora, trigo da Rússia, trigo do Canadá, enfim, agora menos, os tempos iam mais da América do Norte. Hoje, Mercosul, país do Mercosul e o leste europeu, né? Mas o que precisa fazer para mudar essa realidade? Planos existem, né? Tanto que o Brasil tem um planejamento, diz que se chega em 2030 produzindo 20 milhões de toneladas. Para que isso aconteça, a receita ela é simples. Nós temos área, nós temos produtores capacitados, nós temos estrutura de produção, nós temos terras e condições climáticas adequadas. O que nós precisamos, eu diria, a única coisa que precisaríamos pôr em prática é produzir trigo que seja competitivo aos preços que são praticados pelo mercado internacional. O trigo é uma commodity, o preço é tomado, o preço de bolsa, né? E nós precisamos ter capacidade de produzir esse cereal de forma competitiva com o preço praticado pelo mercado internacional. Aí o Brasil poderá adquirir o mesmo protagonismo que tem em diversas culturas, como tem na soja, como tem em carnes, como tem em celulose, como tem em café, em sucos e cana. Trigo é a única cultura brasileira toa dessa nossa posição de principal produtor e grande exportador, né? Eu diria, tecnologia nós dispomos, produtores capacitados, terras, estrutura de produção. Nós precisamos efetivamente produzir de forma competitiva a preço com o mercado mundial. E temos uma identidade para o nosso trigo. Nós precisamos ter regularidade na produção, identidade do produto que é ofertado e olharmos não só para esses 12 milhões de toneladas que são consumidas internamente, mas olharmos para os mais de 100 milhões de toneladas que são comercializados anualmente no mercado mundial. O Brasil precisa o mercado mundial. Então, isso já existe hoje. O Brasil já é um paradoxo, né? Ele importa e, ao mesmo tempo, exporta trigo. O Rio Grande do Sul exporta bastante trigo. A Ásia, o mercado asiático foi uma abertura. Alguns países da África também importam o nosso. Mas nós precisamos criar uma identidade, competir em preço do mercado. Bom, Gilberto, eu acho que para a gente encerrar é importante a gente lembrar que o inverno começou, estamos já na estação mais fria do ano. Na semana passada a gente mostrou aqui na Record News a chuva de granizo, muita chuva. A gente acompanha também já várias ondas geladas, né, que impactam, obviamente, o desempenho da nossa agricultura. Agora, além dos grãos, né, o que mais sofre a influência desse frio todo, né, já que a gente
já está no inverno, o frio chegou de vez. Bom, o inverno e o frio, ecologicamente, ele é positivo para a agricultura. Você tem que ter um olhar que não é só desastre, não é só tragédia agrícola como o inverno. O frio e as próprias geadas são necessários, seja para controles de plantas daninhas remanescentes do verão, para diminuição do ciclo de pragas e doenças e até para satisfazer as chamadas necessidades ou exigências de frio das fruteiras de clima temperado, caso da videira, caso da maçã, do pêssego, das ameixas, né? Precisa. A grande preocupação não é com o frio. As geadas, quando fora de épocas, principalmente as geadas de final de inverno, geadas do início da primavera, lá do mês de setembro, essas que são preocupantes, porque daí elas acabam prejudicando os cereais, quando coincide lá com a floração, com o espigamento, e muitas fruteiras também, onde ocorre na floração, acaba havendo abortamento de flores, queda de frutos, o efeito negativo das geadas no café brasileiro, seja do Paraná até no sul de Minas, é bastante conhecido, né, em São Paulo. Então, inverno, é importante que ele aconteça, as geadas são fundamentais para essa questão que eu colocava, né, para matar plantas daninhas, até para se tornar real e factível o chamado vazio sanitário, matando as plantas de soja remanescentes, que o controle da ferrugem da soja exige que não se tenha um período aí entre o inverno e a primavera sem plantas de soja no campo. Então, o inverno é bom, mas a preocupação com o inverno é principalmente com geadas na agricultura e geadas mais do final do inverno e do início da primavera também. Beto, vamos seguir acompanhando, viu? Muito obrigada pela sua análise, um bom dia para você e até a próxima. Nós que agradecemos e bom dia a todos. Obrigada mais uma vez, viu? E para todos da Embrapa também. E essa edição do Record News Rural vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.